Vamos estudar a partir de agora estatística. É uma área da matemática muito legal que vai ajudar você a tomar grandes decisões na sua vida, tá bom? Eu vou te dar um exemplo totalmente hipotético dentro do surf, surfistas profissionais. Perdoe eventuais falhas aqui, tá bom? A ideia é apresentar um case, um caso, tá? Hipotético, mas a ideia é poder explicar esse jargão, né, que a gente vai usar na estatística, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender os passos de um estudo estatístico e todo esse palavreado novo que vai entrar aqui, né, esse jargão dessa área, vamos criar uma situação exemplo que é a seguinte. Nós temos aqui vários modelos de prancha de surf, tá? E na prancha de surf, os surfistas passam parafina na prancha antes de surfar, para na hora que ele ficar de pé, ele não escorregar sobre a prancha, né? Para o pé aderir à prancha. Imagine você que nós inventamos uma película que a gente vai colar em cima da prancha e vai durar por um ano, ou seja, durante um ano de uso, o surfista não vai precisar passar parafina. E com isso, obviamente, a gente pretende ficar muito rico, porque nós vamos vender muitas películas. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, a verba no momento é curta, então você tem que decidir para qual das pranchas você vai investir, você vai atender, porque elas têm tamanhos diferentes, têm características diferentes, e nós vamos ter que decidir uma para começar a vender, para depois que tiver entrado essa primeira grana, a gente poder investir nas outras pranchas. E procuramos na internet, em lugar nenhum falam para a gente quantas são as pranchas e de que tipo são no litoral brasileiro, tá bom? Nossas vendas vão ser pela internet e nós atenderemos o Brasil inteiro. Legal. Bom, para isso, você vai precisar, o ideal seria perguntar para todos os surfistas do litoral, não é isso? Para todos eles, que prancha tem, de que tamanho é, ou seja, com que características, tá legal? Esse conjunto de todas as pranchas ganha um nome. Na estatística, esse conjunto chama-se população. População, tá? Então, não é população necessariamente de pessoas, pode ser de qualquer coisa que você esteja estudando. Se você estiver estudando formiga, população de formigas. Se você estiver estudando refrigerante, a sua população é a coleção de refrigerantes, tá? No nosso caso, a nossa população é de pranchas de surf. Você já viu que entrevistar todos os surfistas do litoral vai ser impossível, né? A gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente vai entrevistar uma parte deles para a gente ter uma ideia aproximada de por onde começar. Entende? É esse estudo. Então, essa parte que a gente vai entrevistar, esses alguns, são um subconjunto de toda a população. É uma parte dela. E essa parte eu chamo de amostra, tá? Então, população e amostra, tá legal? Então, a amostra é aquela parte que eu vou anotar os dados. Muito bem. A escolha da amostra, cara, importantíssima, né? Se, por exemplo, eu já sei, então, na amostra eu vou entrevistar 200 surfistas, né? E vou coletar os dados deles e vou tomar isso como base para a minha produção. Cuidado, se você entrevistar 200 surfistas de uma determinada praia, você corre sério risco de não ter uma ideia do que acontece em todo o litoral brasileiro e, de repente, vai se caracterizar um tipo de prancha que não é a realidade. Então, essa é uma das coisas que quem trabalha com estatística tem que tomar muito cuidado, tá? Do mesmo jeito que alguém de má fé pode deturpar, ou seja, fazer uma estatística que é lícita, está correta, mas ao mesmo tempo ela induz ao erro, né? Então é esse tipo, na hora de escolher aquela amostragem. Então você tem que fazer um negócio mais distribuído. Por exemplo, você pesquisa em várias praias aí com características diferentes, não é isso? Estabelece quantas praias você quer, mas quanto mais estendido, mais fácil, melhor vai ser a sua amostra. Então a escolha da amostra é muito importante. Ficou claro isso? A decisão é sua, é de quem está pesquisando. Então, já viu que não é um negócio tão exato assim, tá legal? Mas ajuda sim, se bem feito ajuda muito. Muito bem, sabemos o que é população, sabemos o que é a amostra, e lá vai você então para a rua fazer a pesquisa, né? A gente está sem grana, ou vai pelo telefone, tá certo? Vamos procurar pela internet, aí os surfistas, clubes, etc. E vamos anotar. O que a gente vai anotar? O que a gente quer saber?
Olha, eu escolhi aqui 3 itens que eu acho que são importantes. Então nós queremos saber de cada surfista o tipo de prancha que ele usa, tá certo? Um tipo de prancha que pode ser fish, retro, shortboard ou longboard. Tem mais. Aqui eu selecionei esses 4. Qual é o tamanho da prancha? O surfista mede o tamanho da prancha em pés. Então 6 pés, 7.2, 9.3. Quantos pés tem a prancha? Tá certo? E o número de quilhas. Quilha é aquele negocinho que parece do tubarão, né? Só que é para baixo, para quê? Para dar estabilidade na prancha. Então você tem embaixo da prancha de surf uma quilha. Pode ter uma, pode ter 2, que é biquilha, triquilha, pode ter 3, pode ter 4. Então o número de quilhas varia também. Tá legal? Eu quero anotar esses 3 dados. O nome técnico disso são as minhas variáveis. É o que eu vou perguntar. Tá legal? Nessa fase, então, no primeiro passo de coleta de dados, eu vou fazer perguntas anotando os valores dessas variáveis. Estamos tranquilos? Prosseguimos. As variáveis eu posso classificar em qualitativas e quantitativas. Olha, o nome ajuda pra caramba. Qualitativas tem a ver com qualidade, quantitativas com quantidade. Então, observa. Quando eu falo qual é o número de quilhas, eu estou falando uma quantidade. Quando eu falo qual é o tamanho em pés, eu estou falando em tamanho, são números, também é quantidade, né? Quantos pés? 6 pés, 9 pés. Observe uma diferença sutil. Aqui eu tenho 7.2, 9.3, não são valores exatos como o número de quilhas. Eu não vou ter 1,5 quilha, eu tenho 1 ou 2. Já falo disso daqui a pouco. E aqui eu tenho um outro tipo, olha só, no tipo de prancha, um outro tipo de variável, né? Eu não tenho números aqui, eu tenho uma qualidade da prancha, né? Então, a variável tipo de prancha é uma variável qualitativa, percebe? Enquanto que essas duas são variáveis quantitativas. Quando é um número inteiro fixo, 1 quilha, 2 quilhas, eu digo que ela é quantitativa discreta. E quando é um número, pode ser um número real, né? Um número que tem frações aqui, eu chamo de contínua. Então, é uma variável quantitativa contínua. Contínua, discreta, e essa aqui é qualitativa. Bacana? Olha quanta palavra nova e relativamente simples. Você começa a se envolver com estatística, né? Se você não conhecer o jargão, você não entende os enunciados, você não entende a comunicação entre os estatísticos. Bacana? Vamos adiante. Segundo passo do nosso estudo estatístico. Então, lembrou que nós estamos montando um negócio aqui, hein? Vamos montar uma produção. É a distribuição de frequências. Opa, frequência, o que é isso? Ora, você anotou os dados aqui na mais completa desordem, né? As pessoas, os surfistas não se colocaram em fila por características de tamanho da prancha, etc. Você foi perguntando e foi anotando. Quando você ordena esses dados e contabiliza, por exemplo, você vai descobrir que tem nesse universo que você pesquisou, ou seja, dentro dessa amostra, que 50 pranchas são do tipo longboard, que 90 pranchas são do tipo fish, né? Esses valores representam a frequência, com que frequência acontece cada tipo de prancha. Percebeu? Então, frequência é o número de vezes que aparece um determinado elemento. Eu posso classificar a frequência em absoluta ou relativa. Absoluta. De 100 pranchas pesquisadas, 10 foram do tipo longboard. Então, 10 é um número absoluto. Agora, 10%, quer dizer, 10 a cada 100, portanto, se eu tiver 300 pranchas, eu imagino que eu vou ter 10%, 30 pranchas, né? Quando eu trabalho com essa mesma frequência, transformo em porcentagem, eu chamo de frequência relativa. Legal? Importante. Pode pedir para você qual é a frequência relativa, qual é a frequência absoluta. Então, a relativa é em relação, né? Então, porcento é relativo. Perfeito? Aqui já melhora bastante, né? Você começa a enxergar os seus dados, mas ainda está difícil. Você olha para aquela tabela, imagina uma tabela com uma lista de pranchas enorme, ou com um monte de dados ali, por mais organizados que eles estejam, uma representação gráfica é muito melhor. E é aí que entra o terceiro passo. Você produz gráficos a partir das tabelas, tá certo? E a partir desses gráficos, olhando para esses gráficos, você começa a fazer inferências, ou seja, a concluir coisas.
Ah, que legal! Vamos começar investindo em pranchas do tipo shortboard. Por quê? A grande maioria tem shortboard, tá certo? E, enfim, do tamanho tal, e a gente vai fazer a nossa máquina produzir para esse pessoal. Depois a gente vai investir em segundo lugar para aquela outra, etc. e tal. Ou seja, você consegue fazer um planejamento do seu investimento, tá certo? Aumentando muito a probabilidade de que o seu negócio dê certo. Tá certo? Você não precisa contratar uma empresa especializada em estatística, faça você mesmo. Isto funciona e ajuda muito. Perfeito? Muito bem. Os gráficos que a gente vai ver, a maioria das vezes vai ser barras, setores e pictogramas. Tem outros, né? As barrinhas você deve já saber, eu vou te mostrar, já daqui a pouquinho. Os setores são aqueles gráficos tipo torta, tipo pizza, né? E pictograma, que talvez seja uma palavra aí diferente para você, mas você já viu pictogramas. São gráficos onde eles põem desenhos para ilustrar. Então, por exemplo, em vez de fazer uma barra, né, simples assim, ele põe um monte de pranchinhas empilhadas, né, para representar aquelas quantidades. Então, dá uma graça lá para o seu gráfico. Tá legal? Ok, eu vou te mostrar agora, então, basicamente um resumo dentro de uma planilha eletrônica. O que é planilha eletrônica? São aplicativos hoje que tem no mercado, tem vários, mas o mais famoso, mais vendido aí é o Excel da Microsoft. Então, eu fiz aí uma planilha simples, tá? Mas só para você entender as fases, tá bom? Então, essa primeira planilha que você vai ver agora, ela está mostrando a fase de coleta de dados. Observe que eles estão desorganizados, né? O entrevistador foi simplesmente perguntando e anotando os dados. Já nessa outra planilha, você está vendo agora a apuração dos dados, né? Ou seja, eles estão organizados e aparece ali com que frequência, né? Eu simplifiquei, eu fiz uma só. Você pode fazer vários tipos de tabela com os dados que você recolheu, tá? E repare que eu fiz uma tabela para frequência absoluta, é a quantidade efetiva do que eu pesquisei, e uma com frequência relativa, ou seja, eu transformei em percentual para que você possa ter uma visão mais ampla, porque você não estudou todo o litoral, você estudou uma parte, não é? Muito bem. E agora, no terceiro passo, olha só, esses aplicativos do tipo planilha eletrônica constroem gráficos no instalar de dedos. Você, com 2 cliques, baseado na tabela, ele monta o gráfico para você. E eu fiz aí um gráfico de barras e um gráfico de setores para ilustrar. Tá legal, minha gente? Bom, com isso, então, a gente deu partida no estudo dessa área da estatística, tá bom? E tem muita aula pela frente. Venha com a gente assistir as outras. Obrigado pela sua atenção.